nosso encontro de hoje para falar da nossa relação com o nosso pai, com o masculino, a cura da relação com a figura paterna e o quanto a nossa relação com o nosso pai lá na primeira infância impacta nossos relacionamentos na vida adulta. Quando a gente não conseguiu compreender e resolver os dilemas da criança. Nossa criança não conseguiu dar conta. Então, hoje a gente está aqui para olhar para isso. Começando o nosso encontro, eu dou as boas-vindas para cada uma de vocês aqui. Que vocês se sintam acolhidas, vistas, pertencentes a esse grupo que busca se melhorar, principalmente, primeiramente, enquanto pessoa, seres de luz, seres de amor, que diariamente se entregam para o outro que está ali com você, às vezes, muito mais do que você poderia. E isso, às vezes, deixa você se sentindo pequeno diante da vida dos relacionamentos. Eu convido você, nesse momento, para fechar os olhos, fazer uma inspiração profunda, inspirando pelo nariz, soltando pela boca. Inspira, conta até 3 e solta, contando até 6. Inspira, solta, vai relaxando o seu corpo. Relaxando os pés, relaxando as pernas. Relaxa quadril. Relaxa o abdômen. Relaxa o pescoço, relaxa o peito. Relaxa a garganta. Relaxa os braços. As mãos. Relaxa a cabeça. Relaxa os olhos. Relaxa a pálpebra dos olhos. E vai prestando atenção no seu corpo, na sua respiração, na minha voz. Eu vou te guiando e você comigo está segura aqui. Nesse estado de relaxamento, o ar entrou agora, fecha os olhos, inspira pelo nariz, solta pela boca. Seja bem-vinda. Inspira, solta, relaxa o seu corpo. Nesse estado de relaxamento, eu vou convidar você agora a visualizar na sua frente um grande campo, um grande gramado verde. Vai caminhando por esse gramado verde. Vai sentindo a grama nos seus pés, a energia da terra nos seus pés. Sinta a brisa do vento, sinta os raios do sol. Caminhando por esse gramado verde, você vai avistar lá na frente uma criança, a sua criança. Eu convido você agora a ir ao encontro da sua criança. Vá até ela. Segure nas mãozinhas dela. Olhe nos olhos da sua criança. E observe qual é a maior dor da sua criança. O que ela quer te mostrar agora? Pelo que ainda a sua criança sofre até hoje. Olhe nos olhos da sua criança. Deixa ela te contar. Quando ela mostrar para você, acolha ela no seu abraço. Aconchegue ela. Proteja ela. Ampare ela.
Deixa ela perceber que você ama ela profundamente e que você a vê. Faça ela se sentir segura no seu abraço. Nine ela no seu peito. Balance ela nos seus braços. Como se estivesse ninando um bebê no seu colo. Faça esse movimento com ela. Vá acalmando ela. E diga para ela, querida criança, eu vejo você. Sinto muito se você se sentiu sozinha, desamparada por tanto tempo. Eu te amo profundamente. Nunca mais vou te abandonar. Você é a pessoa mais importante para mim. E a partir de agora, eu protejo você. Você é minha responsabilidade. Sinto muito por tudo que você passou. Você deu conta de muitas coisas. E você me trouxe até aqui. Tenho muito orgulho de você. Eu vejo você. E vou levar você comigo para onde eu for. Com amor. Abrace ela de novo. Nesse abraço de amor, você percebe que ela vai se conectando a você. E você vai sentindo ela dentro de você. E sentindo ela se conectando com você. Cada vez mais. Cada vez mais. E esse amor vai expandindo dentro do seu peito. Preenchendo algo que faltava em você. Vai sentindo ela aí com você. Inspira, solta, vai crescendo essa conexão, sentindo essa luz intensa de amor brilhar no seu peito, resplandecer, expandir, te fortalecendo, te trazendo segurança também, amor, reconhecimento, pertencimento. É com esse sentimento agora, de reconhecimento, de pertencimento, de acolhimento. Você vai voltando para aqui agora, lentamente. Você vai sentindo o seu corpo, trazendo essa emoção, esse sentimento novo com você. Vai sentindo o seu corpo, vai mexendo as mãos, mexendo os pés, abrindo os olhos no seu tempo. Voltando para a aula, aqui comigo. Todos bem? Como estão? Abrem a câmera, por favor, quem puder. Sintam-se aqui acolhidas, bem-vindas. Como foi a experiência? Vão anotando, se vocês têm papel e caneta aí, é importante que vocês anotem, ou depois, se quiserem a gravação, eu mando para vocês e vocês podem fazer esse exercício de novo. Né? Como é para a gente quando a gente para olhar para a nossa criança? Eu estou olhando para mim e eu olho para a minha criança, para a minha infância, para a minha história. O que eu vivi lá atrás, que ainda eu trago para a minha vida no agora. Quando eu olho para a minha criança, o que eu consigo ver nos olhos dessa criança? O que é que foi fácil para minha criança e o que é que foi muito difícil para minha criança? A gente vem para a vida no adulto, a gente vem se relacionar e a gente tem lembranças, a gente tem memórias das experiências que a gente viveu lá atrás. Então,
Muitas vezes, nossas dores do agora, e a maioria delas, nosso queixume, tem a ver com aquilo que a nossa criança sofreu lá atrás e que a gente ainda carrega dentro e transfere para os nossos relacionamentos. Então, quando eu olho para minha criança, eu me conecto com ela, o que foi muito difícil para ela, que hoje ainda está sendo muito difícil para mim aqui no agora. Quais são as emoções, os sentimentos mais fortes que eu ainda carrego? Quais são as dores que estão gritando ainda aqui dentro? Que estão ainda presas lá nesse passado. Então, a gente é olhar para isso e a gente perceber na gente o que ainda está faltando para nós. Então, nós vamos trabalhar hoje a relação com o nosso papai, né, com a nossa mamãe, com a nossa criança. Conseguem ver? Quando eu, no adulto, olho para os meus pais, o que é que eu enxergo lá nos meus pais? A criança olha para esses pais, o que é que a criança espera do papai e da mamãe? O que nós, enquanto mães, temos que entregar para os nossos filhos, crianças? O que é que a nossa criança esperava daquele papai, daquela mamãe? E a criança, quando olha para os pais, ela não consegue enxergar neles nada além da figura do pai e da figura da mãe. Os nossos filhos, quando na infância, eles olham para nós, eles enxergam em nós somente a mãe. Mas quantas estão em nós? A partir do momento que a gente se torna mãe, quem é que habitava esse corpo ainda antes da gente se tornar mãe? Uma criança, uma menina, uma adolescente, uma mulher, uma trabalhadora, uma filha, uma irmã, uma profissional. Quantas estão em nós e quantos estão também nos nossos pais, mas a criança não vê. A nossa criança também não viu. A nossa criança idealizou aquele pai perfeito. A nossa criança, ela quis aquele pai inteiro para ela. Como foi aquele pai e como foi aquele relacionamento? E o que nós agora no adulto ainda carregamos daquilo que faltou para nossa criança lá atrás? Então, quando hoje no adulto eu olho para os pais, quem é que eu vejo nesse pai? Quem é que eu vejo nessa mãe? E muitas vezes nós sofremos nos relacionamentos porque a criança olha para o relacionamento dos pais, o relacionamento deles é referência para ela se relacionar no adulto. O relacionamento dos nossos pais é referência para a gente se relacionar na nossa vida no agora. Aquele pai que eu idealizei lá atrás, se ele faltou para mim, provavelmente eu vou me relacionar no adulto agora buscando um outro pai, e eu vou encontrar alguém muito parecido com ele. A filha mulher, nós mulheres, quando olhamos para o relacionamento dos pais e nós enxergamos lá naquele relacionamento uma mulher que se submete às demandas daquele homem, uma mulher que se submete às necessidades daquele homem, que trata aquele homem como se fosse um filho, porque ele depende dela. Nós crescemos e nós vamos nos relacionar fazendo igualzinho a mamãe. Então, nós repetimos padrão de comportamento nos nossos relacionamentos. E, às vezes, nós vamos parar para olhar para a nossa vida, mas, puxa vida, quantas mulheres chegam e trazem, mas eu estou vivendo a mesma vida que a minha mãe viveu, e a maioria de nós faz isso. Isso é inconsciente, são lealdades ocultas que a gente vive. São padrões de comportamento do sistema familiar. Então, nós carregamos as nossas memórias da infância, as nossas lembranças que estão no inconsciente desde a fecundação. E nós carregamos também o padrão de comportamento de todas as ancestrais. Os homens, a mesma coisa. Só que nós olhamos para os pais e nós queremos que eles sejam perfeitos para nós. Os nossos filhos, na infância deles, olhavam para nós e queriam que nós fôssemos mães perfeitas.
E quantas de nós, quando tem os filhos, esses filhos vão crescendo, eles já estão adultos e a gente ainda se sente culpada e ainda se sente no dever de estar ali o tempo inteiro disponível para eles, cuidando deles, porque lá no nosso inconsciente, como voltou para nós, falta algo em nós. Nós vamos tentar preencher, entregando o tempo inteiro para filhos. Faz sentido para vocês? Então, como é que foi a relação de vocês com o seu pai? O que a sua criança recebeu, deixou de receber lá atrás? Quando você olha para o seu pai hoje, quando você tem esse olhar para aquele homem hoje, eu não tenho mais os meus pais fisicamente aqui, mas o que acontece quando a gente olha para a figura paterna? A gente está olhando para ele hoje com o olhar da criança, reclamando e ainda pedindo algo que ele deixou de entregar lá atrás. Nós estamos olhando para a figura paterna, enxergando nele somente o nosso pai. Nós conseguimos olhar para ele e entender que, além dele ser pai, ele é homem, ele é filho, ele é irmão, ele é marido, ele é trabalhador. Quem nós olhamos lá? Quem nós enxergamos lá? Quem é que nós julgamos quando nós olhamos para o nosso pai? E aqui, nós não vamos entrar em defesa nem de um nem de outro, aqui a gente olha sem julgamento, a tomada de consciência. Quem nós julgamos quando nós olhamos para o nosso pai? Nós estamos olhando para ele como nosso pai, ou nós estamos julgando ele pelo marido que ele foi para nossa mãe? Qual é a nossa maior queixa quando a gente olha para o pai? Quem a gente vê? E o que é que a gente ainda espera desse pai? Quando eu olho para esse pai, todas nós temos carências. Ninguém cresceu sem ter carências, todos nós temos. Porque todos os pais não falharam, todos os pais entregaram o que tinham para entregar, assim como nós, mas para a criança sempre falta algo. Assim como para nós faltou algo. Eliane, tu queres falar? Depois eu vou abrir espaço para vocês. Pode ser? Tudo bem? Então, quem é que a gente está enxergando nesse homem? Eu consigo olhar para ele e do meu lugar de filha, e só do meu lugar de filha, enxergar nele somente o pai, ou eu estou olhando para ele e eu estou, mas ele fez isso para a mamãe, ele saía, ele bebia, ele traía, ele batia, ele brigava, ele... Quem é que eu estou enxergando lá? E muitas vezes nós vamos nos relacionar na vida no adulto agora e nós vamos atrair homens muito parecidos com o nosso papai. O que nós estamos buscando de forma inconsciente? Aquilo que faltou dele para nós vamos buscar no outro, mas nós vamos achar outro bem igual, que vai nos trazer as mesmas dores, vai gatilhar em nós os mesmos sentimentos, da rejeição, do abandono, da humilhação, da traição. Então, nós buscamos aquilo que faltou do nosso papai na infância e nós honramos a nossa mamãe, querida mamãe, eu te amo tanto, porque pelo fato de eu te amar tanto, eu vou viver com alguém exatamente igual ao papai. Então, nós entramos num conflito, num emaranhado dentro de nós. A gente fica, muitas vezes, se sentindo, né, infinitamente pequenas, insuficientes, e nós vamos nos relacionar, se esse pai foi ausente, se esse pai foi embora, se esse pai foi viver com outra família, como é que foi para essa criança lá na infância? Qual é o sentimento que ficou registrado ali? O abandono, a rejeição. Eu não sou boa o suficiente para o papai ficar comigo. Então, a gente cresce, vai se relacionar e vai, ou não vai se relacionar, ou vai atrair relacionamentos indisponíveis, que não vão ficar muito tempo, vai chegar e vai embora, vai chegar e vai embora. Por quê? Porque eu não sou merecedora de viver um amor saudável. Então, a gente não se relaciona, a gente se bloqueia. E aí a gente vai se perguntar, quando eu olho para minha criança, quando eu olho lá para minha infância,
O que é que a minha criança ainda reivindica do papai? A minha dor agora do adulto é a dor da minha criança. O que é que eu estou precisando curar em mim com relação à relação com o papai, para eu conseguir me libertar desse aprisionamento, dessa relação do passado, para eu seguir e me relacionar saudavelmente na vida no adulto agora. O que é que está faltando para minha criança com relação ao papai, que hoje, no meu relacionamento afetivo, eu olho para o outro e eu espero que o outro me entregue, e que o outro não está dando conta. E vice-versa. Aqui nós vamos falar da nossa relação com o nosso pai. No acompanhamento terapêutico, a gente vai tratar de um olhar com todas essas relações. Então, hoje, a relação com o masculino. O que é que nós estamos levando para o nosso relacionamento afetivo, transferindo para aquele masculino que está chegando para se relacionar com a gente, que eu estou enxergando que está. Estou transferindo as minhas dores que eu tinha com o meu papai não resolvidas, eu estou transferindo para o outro aqui. E o outro vai chegar com as carências dele, com o vazio existencial dele, buscando em mim algo que falta nele. Como é que essas relações acontecem? Como é que elas ficam? Como é que elas desenrolam ou não desenrolam? Então, o quanto que a gente fica nesses ciclos de padrão de repetição e se sentindo sozinhas, abandonadas, tristes, vazias. Eu vou para um relacionamento e eu vivi isso, e a gente faz, entrega tudo que a gente tem de melhor, mas parece que para o outro que está ali nunca é o suficiente. Então, o que entristece a gente profundamente? Em que momento eu vivi isso? Que, meu Deus, eu estava ali fazendo tudo que o papai queria que eu fizesse para agradá-lo, e não foi o suficiente, mesmo assim ele não me via. Faz sentido para vocês? Sim. E quando a gente vai olhar para esse papai, a gente precisa ampliar esse olhar. Lembra que eu falei para vocês? Quantas estão em nós? Quando a gente se tornou mãe, e se tem alguém aqui que ainda não é mãe, né? Vai talvez chegar esse momento que vai ser mãe, mas quando a gente chegou na maternagem, quantas em nós já estavam antes exercendo papéis e funções na vida, antes da função materna? E quantas de nós que depois que chega, a partir do momento que chega na função materna, que se torna mãe, esquece de todas aquelas que estavam ali antes e passa a viver somente como mãe. E põe para baixo do tapete todas as outras personagens que estão em nós. E a vida, de repente, começa, o relacionamento começa se afastar, começa a ficar alguma coisa faltando, porque a gente passa a olhar somente para filhos, a gente passa a viver somente para filhos. E quando a gente olha para o relacionamento dos pais, eu vou olhar para lá e vou olhar para minha mamãe. Como é que foi a vida da minha mamãe naquele relacionamento, que papel ela exerceu e que função naquele relacionamento. Porque hoje, no adulto, eu tenho essa compreensão, eu consigo ter esse olhar, essa compreensão. A criança, não. Mas eu, no adulto que estou agora, eu tenho essa compreensão, eu posso ter esse olhar. Quando eu olho lá para o papai e para a mamãe, o papai traía, ele saía, ele brigava, ele bebia, ele abandonava, ele rejeitava. Mas quando eu olho para a mamãe, coitadinha da mamãe, a mamãe era uma vítima naquele relacionamento, assim como eu fui por 22 anos no relacionamento. Eu vivi tudo isso. Meu pai não, eles não separaram, mas a minha mãe morreu cedo. Sofreu bastante. O que eu enxergava lá? Eu enxergava uma mãe que sofria porque aquele homem fazia isso, isso, isso. Eu fui me relacionar, sofria porque aquele homem fazia isso, isso, isso. Traía uma semana assim, a outra também. Isso me fazia sentir infinitamente pequena.
que eu enxergo quando eu olho lá para aquele relacionamento e para a mamãe? Que papel essa mulher exercia na vida daquele homem para aquele relacionamento estar daquele jeito? E aí eu vou olhar para mim. Que papel eu exerci naquele relacionamento por tanto tempo para eu passar por todas aquelas experiências, quando eu também estava lá, dando conta de tudo e de todos, trabalhava que nem uma louca, dava conta de casa e de filhos, sempre me sentia extremamente sozinha, e aquele homem saía e traía, e eu vivia aquela experiência, eu me sentia muito forte, muito empoderada, quando eu trabalhava 60 horas, manhã, tarde e noite, e ainda dava conta do resto, mas quando eu era traída, eu me sentia a pior das mulheres, eu me sentia infinitamente pequena, rejeitada, humilhada, abandonada. Quando eu olho para minha infância, como é que eu me vejo lá? Todos esses sentimentos que eu estava carregando na vida adulta, eu estava transferindo para quem veio se relacionar comigo. Eu esperava dele aquilo que a minha criança, para ela não foi suficiente lá atrás. Então, eu estava ali numa dualidade interna. Eu estava ali, Márcia, bem-vinda. Eu estava ali com a minha criança em profundo sofrimento, carente, esperando receber daquele homem algo que ele não podia me dar. E eu estava no lugar da mãe, provedora de tudo para todos ali. E a gente vai para esse lugar. E é inconsciente e a gente não se dá conta. Então, quando eu olho para o meu papai e eu olho para minha mamãe, eu vou olhar para esse papai, eu vou ver o que tem nele que ainda me dói, o que me faltou dele na infância que ainda me dói profundamente, o que ainda eu reivindico desse homem, desse pai. E aí, eu vou olhar para esse homem, para esse pai, e vou olhar um pouquinho além de onde esse homem veio. Sistema, terapia sistêmica é voltada para isso. De onde esse homem veio? De onde ele veio? Ele recebeu afeto, ele recebeu carinho, ele recebeu amparo, ele teve um pai presente na vida dele, que entregou para ele amor, compreensão, que soube ouvir, que deu colo. Como é que foi aquela relação lá dele com o pai dele na infância? Quando eu olho para ele, eu olho para a criança dele. De onde ele vem? De onde ele vem, o que é que ele traz com ele, para ele me entregar lá na minha infância. O que é que tinha sobrando nele para ele entregar para mim? Então, quando a gente começa a ampliar o olhar, aprofundar esse olhar, a gente vai começar a perceber que esse pai veio, entregou, deixou de entregar aquilo que para minha criança faltou e que ainda me dói profundamente, ele entregou aquilo que ele recebeu. E se ele não entregou diferente, é porque por alguma razão ele não soube entregar, ele não tinha para entregar. Então, quando eu olho para o papai e eu olho para a criança dele, o que é que eu começo a compreender? E o que é que começa a mudar dentro de mim a partir desse olhar? E se o pai bebia, mas o pai bebia. O que é que ele buscava encontrar na bebida? O que acontecia de diferente quando esse pai bebia? No que ele mudava? Ah, mas quando ele não bebia, ele era uma pessoa maravilhosa, ele era calmo, ele era tranquilo. Quem é que tinha voz de ação, voz de comando no relacionamento quando esse pai não bebia? Então, a gente vai começar a observar todas essas dinâmicas. Ah, era a mamãe brigava, a mamãe xingava, a mãe era nervosa, a mãe batia na gente. Então, esse pai, nesse momento, se calava. Ele saía, bebia, ele se transformava em alguém poderoso. O que é que ele buscava nessa bebida? Autoafirmação, ele buscava coragem, ele buscava algo que desse para ele suporte para ele se posicionar, mesmo que fosse daquele jeito que machucava todo mundo ali. Ele não tinha essa consciência. Então, a gente vai olhar para isso. Justifica o que ele fez, do jeito que fez? Não justifica, mas a gente começa a compreender algo que até então a gente não tinha parado para pensar.
Quando a gente olha para os pais da gente, a gente olha para os filhos da gente, e a gente vai perceber que, de repente, aquele homem que a gente escolheu para ser o pai dos nossos filhos, ele vai ter atitudes muito parecidas com as atitudes do pai da gente lá atrás. Mas a gente olha, a gente julga, a gente culpa. E aí a gente precisa refletir, o que é que eu estou vivendo no agora, das dores da minha criança, dessa relação com o masculino, dessa relação com o papai. Qual é o papel e a função do homem no meu sistema familiar? Qual é o papel e a função da mulher no meu sistema familiar? Quando eu olho para a mamãe, quando eu olho para a vovó, para a bisavó, o que é que eu enxergo lá? Os homens ocupam o seu lugar, eles têm voz, eles têm o seu lugar respeitado, eles são excluídos, eles se excluem, o que a gente enxerga lá? E o que é que eu estou repetindo agora na minha vida e no meu relacionamento? Eu carrego por lealdade oculta, por amor cego, carrego para os meus relacionamentos aqui e transfiro para eles aquilo que me faltou lá atrás. Então, a gente vai olhar para a história, para a nossa história. Tem como eu apagar o meu passado? Não tem como eu apagar o meu passado. Isso faz parte. Foi a minha história, foram as minhas experiências que me trouxeram até aqui. E se hoje nós estamos aqui e vocês estão abertas para falar e para ouvir sobre isso, é porque vocês estão, sim, abertas para a cura interior, para a ressignificação, para o adultecer, para eu começar a soltar, transformar aquilo que me pesa, que me dói ainda, em algo diferente, em aprendizado. Enquanto eu olho para a infância, enquanto eu olho para o passado, enquanto eu olho para os pais e eu sofro, eu estou presa lá naquelas dinâmicas da criança ainda. E eu vou estar me relacionando no aqui e agora com o homem que chega para se relacionar comigo, e eu vou esperar dele que ele me entregue tudo aquilo que o papai não entregou para a mamãe lá atrás e que eu não recebi lá atrás do papai também. Isso é inconsciente. Só que o outro que chega, ele não sabe, e nem a gente sabe. O outro que chega, ele não sabe. E assim como nós temos nossas carências, ele também tem as dele. E aí a gente vai botar isso tudo num balaio de gato, o que a gente faz com isso? O que a gente faz com isso? Quando a gente está num relacionamento e a gente espera que o outro resolva a nossa vida, o outro não vai resolver a nossa vida. O outro não é responsável por mim no adulto. No adulto eu sou responsável por mim. Então, relacionamento afetivo é algo para pessoas adultas que assumem responsabilidades, que assumem o seu lugar no relacionamento. E ora a gente fica no lugar da filha, do homem que está aqui, ora a gente está no lugar da mãe. Que papel você ocupa, que lugar você ocupa na vida do outro, no seu relacionamento agora? Então, são coisas assim que a gente vai começando a observar e a gente precisa observar para a gente começar a fazer diferente daqui para frente. O que é que eu posso começar a fazer diferente daqui para frente para eu ocupar o meu lugar da mulher no relacionamento, não da filha, da criança que ainda espera receber algo, e nem da mãe que está ali naquele relacionamento com um homem belezão que não é responsável, que não sabe nem conversar direito com a gente e que quer as coisas no seu tempo e do seu jeito. Então, que lugar a gente ocupa na nossa vida? Quando você olha para a mamãe, para o papai, quem você vê lá? O que é que você enxerga lá naquele relacionamento? Que papel cada um exerceu naquela relação? Cada um estava no seu lugar, como dois adultos, conscientes, que resolviam os problemas no diálogo, na conversa, e que davam conta da educação dos filhos, né? Nós vemos lá dois adultos infantilizados que brigavam, que não se entendiam, que se agrediam porque não sabiam resolver os conflitos, os problemas de forma consciente, madura. E o que é que nós estamos fazendo de diferente ou igual àquilo que a gente viu lá atrás? Então, são olhares e percepções que a gente vai tendo que vai trazendo para nós uma compreensão de tudo aquilo que a gente vive e que a gente está aqui gritando por socorro muitas vezes e não consegue entender por que é que eu atraio só homem que não presta, por que é que eu atraio só relacionamento abusivo, por que é que eu atraio só relacionamento de conflito,
Se eu sonhei com um príncipe do cavalo branco que ia me dar uma casa maravilhosa, que ia me dar uma vida de princesa, e hoje eu não tenho nada disso. Então, nós fomos para o relacionamento olhando para a realidade ou na fantasia da criança que idealizou um casamento perfeito, que não existe. E aí nós vamos com aquele mesmo olhar da criança quando olhava para o nosso papai lá atrás. Eu queria ter tido um pai presente, eu queria ter tido um pai. Meu pai foi amoroso comigo, mas o que é que eu guardei? Aquilo que ele fazia para a mamãe. Então eu tomei as dores de quem? Eu tomei as dores da mamãe. E carreguei comigo. E levei para o meu relacionamento. E fui viver a mesma coisa que a mamãe viveu lá atrás. Talvez um pouco pior. Então a gente vai repetindo essas dinâmicas de padrão de comportamento. Quando você olha para o seu pai, o que é que você vê de positivo nele? Olhando com o olhar da adulta agora, é olhar para o seu pai, ausente, presente, abusivo naquele relacionamento, maravilhoso naquele relacionamento, o que é que você hoje adulta vê de positivo naquele pai, enxergando nele só a figura do pai. Pensem aí e anotem se vocês quiserem anotar. O que é que ele tem de positivo que você herdou e você carrega com você? Porque nós somos metade pai e metade mãe. Então, anotem aí. O que é que tem de positivo naquele pai que ele entregou para você e que você hoje aplica e usa na sua vida, que te trouxe até aqui? Ah, mas meu pai não prestava, meu pai era isso, meu pai era aquilo. Mas você chegou até aqui. E nós somos metade pai e metade mãe. Se nós excluímos uma nossa metade, como é que nós ficamos andando uma perna só? Não andamos. Então, esse pai faz parte, ele nos deu a vida. A gente começa a olhar por aí. Ele nos deu a vida. E o que mais ele entregou para você? Que trouxe você até aqui? É olhar para isso. É começar a olhar para as coisas positivas que você tem e traz de lá. E aquilo que ainda está faltando, as queixas da sua criança, as suas dores, as suas mágoas, a carência, é a partir de agora olhar para tudo isso e buscar a cura, a transformação, a ressignificação, para você perdoar, se libertar para se relacionar com a vida de uma forma mais leve, mais fluida, com mais amorosidade, reconhecimento, para se libertar desses bloqueios do passado que ainda aprisionam você, que impedem você de você se permitir viver uma relação saudável, impedem você de se posicionar diante dos relacionamentos, que impedem você de ter uma vida profissional de sucesso, porque isso nos bloqueia também, isso nos aprisiona, isso nos amarra, nos prende. Então, é olhar para tudo isso e refletir do que é que você precisa se libertar dessa relação com seu papai e se libertar com amorosidade, não com raiva. Porque se eu continuo com raiva, eu continuo com dor profunda. A minha criança continua em sofrimento. Toda exclusão pede uma compensação. Então, se eu continuo com dores do passado, feridas emocionais ainda gritando dentro de mim, eu vou esperar que alguém preencha isso em mim. E nós vamos buscar fora. E fora nós não vamos encontrar. Fora nós vamos encontrar do mesmo, nosso espelho. Então, a cura está dentro. E nessas portas é que nós temos que entrar para trabalhar essas emoções interrompidas, para trabalhar essas relações, para a gente seguir com leveza, para a gente seguir com liberdade, liberdade no relacionamento, da gente ser quem a gente é, sem medo, sem culpa, sem problemas de dizer não para o outro quando a gente precisa dizer, porque a gente diz não para a gente diz sim para quem está chegando o tempo inteiro. Por isso eu fiquei lá 22 anos também. Eu dizia não para aquilo que eu vivia, mas eu não conseguia sair. O que eu estava buscando? Reconhecimento. Reconhecimento que, de repente, em algum momento veio, mas não enquanto eu estive lá. O que é que me fez permanecer lá por tanto tempo? Dependência emocional.
que eu precisei curar em mim? Eu precisei curar em mim, para eu seguir e hoje trazer para vocês. A gente precisa curar na gente. Nunca tem a ver com o outro que está chegando, tem a ver com o outro porque ele está na nossa vida nesse momento, mas tem a ver com a gente. O que é que faz a gente se colocar nessas situações, nessas relações? Suportar tudo que a gente suporta, engolir os sapos diariamente sem conseguir botar para fora. Para onde a gente vai com tudo isso? O que a gente deseja viver daqui a 1 ano, daqui 5, daqui 10 anos? O que eu quero viver daqui 5 anos, daqui 10? Eu quero chegar na minha velhice e quero chegar bem, eu quero chegar leve, eu quero chegar feliz, olhar para a minha história de vida. Hoje eu olho para a minha história e entendo que foi um grande aprendizado. E hoje eu olho para todo aquele tempo, meu filho um dia me perguntou, mãe, como é que tu aguentou tanto tempo nessa relação? Nem eu sei. Por quanto tempo? Porque eu sonhava, né? Casamento para a vida toda, as crenças aí, casamento para a vida toda. A gente tinha bens, tinha os filhos, eu pensava muito nos filhos, enquanto que para os filhos aquilo era pior do que eu ter saído antes. Porque os filhos sofriam vendo tudo aquilo que a gente vivia. Então, o que a gente faz com a gente quando a gente fica nessas relações? O que a gente está esperando do outro o tempo inteiro? O que a gente está buscando? E a gente está sempre na busca da felicidade. Só que se eu não consigo viver bem comigo mesma, se eu não estou bem comigo mesma, eu internamente, com a minha criança acolhida, eu vou estar em busca sempre. E aí vocês já sabem o resultado, porque todos nós vivemos conflitos nas relações. Não existe relacionamento 100% equilibrado. Todos os relacionamentos têm conflitos, mas é diferente quando a gente está na postura adulta. A gente se posiciona e a gente resolve. A gente não se desgasta mais. A gente resolve. E isso é libertador. Isso é libertador. Então, essa aula de hoje é para vocês refletirem um pouquinho aí, é para vocês olharem para a criança, olhar para essa relação de vocês na infância, o que é que vocês ainda estão carregando dentro de vocês que precisa soltar, precisa transformar em algo diferente para vocês se libertarem, para vocês seguirem com leveza, com amorosidade, com força, com coragem, se posicionando, escolhendo o que é bom para vocês. Que a vida flua com mais tranquilidade também, abundância, né? É olhar para isso e se compreender. Então, mês dos pais, eu tenho acompanhamento terapêutico de 10 sessões, tem algumas pessoas aí que já conversaram comigo, né? Com a sessão de constelação familiar, que é maravilhosa, que você vai se ver no seu sistema, com o que você se conecta. Acompanhamento das 10 sessões, tenho acompanhamento nesse mês de 3 sessões para trabalhar essa relação com o masculino aqui, né? Constelar pai, olhar para a infância, o que eu preciso resgatar da minha criança lá para melhorar minha relação com o masculino. Então, nesse mês, até terça-feira, 3 sessões para trabalhar essa relação com o pai, R$ 356,80. Tá? É um valor customizado. Para quem não consegue, nesse momento, fazer um acompanhamento maior, 3 sessões já vai ajudar a desbloquear bastante coisa aí. Então, vou deixar vocês pensando aí. Depois eu passo as informações no grupo lá, passo o link. Se vocês tiverem interesse, me chamem, mas é muito importante vocês olharem para isso. Eu preciso olhar para a minha história e acolher a minha história. Eu não posso mais sentir raiva de tudo aquilo que eu vivi, porque eu cheguei até aqui. Eu cheguei até aqui. E se eu olho e ainda julgo, ainda culpo, tenho mágoas, minha criança ainda está precisando de algo que faltou para ela. E quem tem que dar esse algo para ela hoje sou eu. De que forma eu faço isso? Autoconhecimento. Autoconhecimento é o nosso acolhimento. Aquilo que a gente fez no início ali, foi um exercício. E no acompanhamento terapêutico, a gente vai descartando todos esses nós, vai trabalhando todos os momentos de trauma e todas as emoções interrompidas, que muitas vezes estão lá relacionadas à gestação da mamãe. E a gente não sabe. E a gente não sabe. Ah, eu sinto um vazio tão grande na minha vida, eu me sinto tão sozinha, de repente aconteceu uma gestação gemelar lá atrás,
Fecundou 2, ficou só um, eu vim, o outro foi, e aquele vazio ficou, porque alguém aqui não veio comigo. E a gente não sabe, é só constelando para saber. Então, tem muitas coisas ocultas aí que a gente não consegue acessar sozinha e nem assim. Então, eu convido vocês para refletirem sobre isso, olhar para o relacionamento de vocês no agora. Quando vocês olham para o relacionamento de vocês no agora, o que é que frustra você nesse relacionamento? O que é que mais te frustra aí? E o que é que você espera do seu parceiro? Eu quero que vocês façam essa reflexão e comecem a perceber assim, ó, aquilo que eu espero do meu parceiro, que eu não estou recebendo, que me frustra profundamente, que relação tem essa minha expectativa no agora com a expectativa que a minha criança teve na infância? Que relação está acontecendo? Que relação tem aí? O que eu estou buscando no outro? É algo muito diferente daquilo que a minha criança esperava lá atrás? É algo muito parecido? O que está acontecendo? Por que eu fico triste? O que eu quero do outro que o outro não está dando conta? Então, eu quero que vocês reflitam sobre isso e vão sentindo dentro de vocês se isso faz sentido para vocês. E vocês vão deixar isso reverberar em vocês, para ver se faz sentido. O que está fazendo sentido? Se existe uma conexão, e existe uma conexão, a gente às vezes não consegue se dar conta, porque a gente não para fazer essa análise, para olhar para lá. Quando eu olho lá para a minha infância, o que é que eu queria tanto, e o que é que eu quero hoje tanto ainda que eu não encontro. Então, é para isso que a gente olha. Eu vou fazer uma meditação para vocês agora, para a gente finalizar, e depois eu vou abrir um espaço aqui para as perguntas. Beleza? Vou compartilhar a música aqui de novo, depois eu abro espaço para as perguntas. Fechem os olhos, inspira, solta. Silencia. Atenção com você mesma, pai, principalmente. Solta, relaxa, vai sentindo seu corpo. Inspira grande pelo nariz, enche o abdômen de ar, inspira, compreensão, leveza, amorosidade. Solta, inquietação, mágoa, angústia, traumas. Vai soltando, vai percebendo que você solta o lado, essa angústia que você sente mais segura, aliviando. Solta nesse estado de relaxamento. Eu vou convidar você a gramado verde de novo. Esse gramado verde se forma um grande círculo de luz dourada. Entre nesse círculo de luz dourada agora. Toda a borda luz do seu corpo. Beleza, verdade. Você vai perceber agora duas pessoas se aproximam de você. E você vai perceber que essas duas pessoas são os seus pais. Olhe para eles. Olhe para o seu pai, olhe nos olhos dele. Olhe no fundo dos olhos dele. E se ele não consegue olhar para você, segure suavemente nas mãos dele e diga para ele: querido pai, eu vejo você. Está tudo bem. Está tudo bem agora.
Eu sinto muito por tudo que eu vivi lá atrás com você. Senti muito a sua falta. Muitas vezes me senti rejeitada por você. Me senti sozinha, abandonada. Mas agora eu compreendo. Você não soube fazer diferente também. Você me entregou o suficiente. Você me entregou aquilo que você tinha para entregar. E isso me basta. A partir desse momento, eu aceito você como você é. Eu te compreendo, eu te respeito. Embora eu não concorde com algumas atitudes suas, mas eu deixo isso com você. Isso não me diz respeito. No lugar de filha, pequena diante de você, eu dou um lugar para você no meu coração. Eu peço a tua bênção para eu seguir fazendo diferente. Você é muito importante para mim. Você me deu a vida. Vou honrar você, fazendo diferente daqui para frente. Observe como esse pai se sente quando ele ouve isso de você. O que ele diz para você. Preste atenção no que ele diz para você. Ele tem algo para dizer para você. Escute. Faça uma reverência, agradeça. Olhe para sua mamãe agora. Põe sua frente na dela. E diga para ela: querida mamãe, eu vejo você. E eu aceito você como você é. Deixo como você é. Os meus momentos de relacionamento com o papai não me dizem mais respeito. Eu só sou você é meu. Eu sou sua filha. Meu lugar de filha, peço a sua bênção para eu seguir fazendo diferente. Tomo você no meu coração com profunda gratidão. Você me deu a vida. Para você, com aquilo que é. Eu me responsabilizo pelos meus resultados daqui para frente. Gratidão. Gratidão, gratidão. Os pais vão se retirando, você vai sentindo essa energia vibrando dentro de você, se sentindo fortalecida, entendida, compreendendo, deixando com eles o que é deles. No seu lugar de adulto agora, cuidando da sua criança, inspira, solta, sente essa força dentro de você. Sente a compreensão batendo dentro de você mais forte. O amor próprio, perdão, soltando a ansiedade, vai soltando o cansaço e vai se preenchendo dessa energia diferente que você buscou nesse momento. Inspira, solta, vai saindo do campo de luz e voltando para o que é agora. Trazendo essa energia com você. No seu tempo, abrindo os olhos. Todas bem? Eu vou encerrar essa aula, a gravação agora, mas a gente vai continuar aqui. Encerrando esse encontro de hoje, então, agradecendo a presença de todas aí. Depois eu mando a gravação para vocês. A gente permanece com as perguntas. Gratidão por esse momento enriquecedor, que nos traz muito aprendizado.